Shanti, 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 que a paz esteja contigo. Nessa aula, nessa nossa conversa, eu vou compartilhar contigo, nessa tua formação em mestre em tarô, eu vou te indicar uma série de livros que eu considero os melhores livros para aqueles que, como você, buscam a excelência no tarô. Para aqueles que buscam, como você, se você atender, é claro, que você mostre caminhos abençoados a quem consultar contigo. Você que busca nas tuas interpretações, você sabe que eu não gosto de falar tirar tarô, eu gosto de falar em interpretações, assim como também não gosto de falar em ler tarô, porque são símbolos, são mandalás as figuras do tarô, portanto você não as lê, você as interpreta. Então você que busca atendimentos profundos, atendimentos conscientes, mostrar caminhos através do tarô, principalmente dos arcanos maiores, que possa alavancar a vida daqueles que estão contigo, ou até de você mesmo, de você mesma, então eu vou indicar uma série de livros muito profundos. É claro que eu não vou falar de todos os livros que existem de tarô, inclusive vou estar abordando os livros que nós temos traduções em português, livros fáceis de serem encontrados também, mas livros que realmente eu selecionei de uma biblioteca de mais de 100 títulos em português, selecionei os que mais vão te tocar. Então o primeiro deles é um livro recente que veio em minhas mãos que se chama Tarô e Coaching. A ideia aqui, que eu também uso essa ideia de usar o tarô como um coaching, é que uma interpretação de tarô auxilie quem vem nos consultar, a nós mesmos, a encontrarmos caminhos de vida, a tomarmos decisões, observar o que está nos afetando ou não, questões de livre-arbítrio, questões de destino. Esse livro é de uma autora chamada Maria Celeste Rodrigues, e eu fiquei muito impressionado. Tanto é que eu coloco esse livro como o primeiro livro de todos que eu vou te indicar aqui. Então ela tem, dentre outras coisas, uma visão didática do tarô, que eu já falei para ti em outras aulas, que nós começamos a viagem da nossa vida pelo mago, depois vivemos a papisa, a sacerdotisa, o imperador, cada um com algumas características. E essa visão da individuação, que é nos tornarmos pessoas plenas, que é uma visão de mestre Jung também, nesse livro ela faz uma versão, ela dá uma versão invertida disso, que nós iniciamos a jornada pelo mundo, que é a perfeição, no tarô a totalidade, quando vivemos o jardim do Éden, do Nirvana. Depois do mundo caímos para o julgamento, que é como se tivéssemos que trabalhar algumas questões nesse planeta. Aí vem o sol e vai indo, indo, ao contrário. É muito bacana essa interpretação. Mas mais interessante que isso é quando ela faz algumas reflexões de perguntas que nós podemos fazer para quem nós estamos atendendo, ou até mesmo questões que nós podemos fazer para nós mesmos quando se revela um arcano do tarô. Então, por exemplo, aqui ela vem falar da força. Quando nós tiramos o arcano da força para nós ou para alguém, o que representa? Então ela traz perguntas, que é o que os coachings fazem, questionamentos, perguntas que iluminem o nosso caminho. E tarô é isso, né? Tarô, caminho real. Então pergunta, sou gentil comigo mesmo na força? Aceito minhas forças tanto quanto minhas fraquezas? Do que eu me envergonho? Qual é o meu maior medo? Em que momento que eu sou muito compassivo ou compassiva, que eu ponho a mão na cabeça dos outros ou na minha? Em que momento que eu sou corajoso? Em que momento eu reconheço os meus instintos? E por aí afora. Além do que ela fala de mitos, ela dá uma interpretação também muito bacana da mitologia e da sombra, que eu sei que você gosta disso, que quem estuda tarô tem consciência que o tarô mostra-nos as nossas sombras e as alheias. Então ela vai estar falando também das sombras de cada um dos arcanos. Muito interessante.
E muito do que é abordado aqui eu acabo não abordando na minha formação porque é uma visão dela, da autora Maria Celeste Rodrigues. E aí começa, inclusive aqui, juntamente com os outros livros, eu te dar indicações para que você não veja só minha forma de interpretar o tarô, para que você também conheça outras formas, outras possibilidades dessa interpretação. Então a visão dela é muito bacana. Uma visão parecida também de um livro que surgiu aqui em minhas mãos é um livro que trata, que é chamado da magia das cartas terapêuticas. Ele não tem a profundidade do tarot coaching, longe disso, mas ele traz alguns aspectos interessantes de unir tarot com cromoterapia, tarot com cristais, fazer também alguns exercícios de sim ou não, que são aspectos que eu não gosto. Se revela tal arcano é sim, tal arcano é não. Eu aparentemente não gosto desse tipo de interpretação. Eu não vejo o tarô dessa forma. Talvez os arcanos menores ou até o tarô cigano, mas o tarô mesmo não. Os 22 arcanos maiores do tarô. Mas o que é bacana é que, por exemplo, cada arcano do tarô, o autor, Fábio Dantas, ele trabalha com algumas questões terapêuticas. Qual cor a pessoa que vai te consultar você pode usar durante um período, qual cristal, qual banho de erva, qual salmo, inclusive, que ela pode se utilizar. Então, por vezes, num atendimento, você pode sugerir para alguém que está ali contigo que essa pessoa abra um arcano do tarô e você mentaliza, sempre mentaliza o que você está perguntando. Você, que é o tarólogo, a taróloga, você mentaliza. Aquela pessoa que está me consultando vai abrir um arcano de um tarô, vai revelar um arcano do tarô para darmos dicas para ela durante um período. Ou se você quiser fazer para você, você coloca o teu tarô na mesa e mentaliza, eu quero dicas para um período. Vai lá, abre-se um arcano e você vai nas dicas terapêuticas que ele indica, de uma cor, de um cristal. É bem interessante pela visão da sincronicidade. Agora, lógico, se eu pensar nesse livro e nesse livro, eu recomendo ainda o Tarot Coaching. Falando ainda em profundidade dos arcanos do tarô, eu quero mostrar um aqui, que é de um sujeito que eu conheci muito novo, o Alexandre Garzeri. É um mago, um ocultista. Eu conheci ele tinha uns 18, 19 anos. Ele foi assistir uma palestra minha. Naquela época eu estava muito envolvido com escolas de ocultismo, de iniciações iniciáticas. E ele foi um discípulo durante algum tempo, aqueles discípulos extraordinários que estudam, que pesquisam, que sabem se virar também, que não se pegam só ao meu conhecimento. E tanto é que hoje o Alexandre Garzeli, ele é um grau 33 da maçonaria, ele é um grau máximo da maçonaria. Além do que ele é membro da Rosa Cruz, ele faz parte do rito escocês da maçonaria e ele faz parte de outras escolas iniciáticas, escolas maçônicas, da escola da Cruz de Malta. E ele começou comigo, eu me sinto muito orgulhoso, inclusive aqui logo no início do livro ele agradece a mim, e ele é um pesquisador extraordinário. Esse livro, se você quiser conhecer os arcanos do tarô de uma profundidade ímpar, mais do que qualquer outro livro, tem um outro até que chega junto com esse, que chama Meditações do Tarô, depois eu vou mostrar. Mas o Alexandre, ele dá um sentido de profundidade, de respeito ao tarô. Inclusive aqui o diabo ele chama de Baphomet, e são várias páginas falando no sentido do mito, do ocultismo, da visão de um atendimento mesmo, dos questionamentos que podemos fazer. Então, estou vendo só que o diabo ele vai falando de um por um dos significados do diabo no tarô de Marsella, no tarô de Waite, enfim. E no final ele
falo um pouco de algumas formas de interpretar o tarô. Se você quer fazer um curso de presencial de tarô, na minha escola, na Humaniversidade, eu não dou aulas de tarô presencial. O Alexandre dá. O tanto que eu confio nele. É um curso muito longo, é um ano de curso de tarô, para você ver a profundidade dos arcanos. Então ele ensina algumas outras formas de interpretação, ok? O curso que você fez comigo também tem, se a gente fosse dividir em aulas presenciais, você ficaria mais de um ano comigo. Uma aula de 2 horas de aula por semana, uau, a gente ficaria muito tempo, ok? Depois aqui, claro, não podia deixar de falar do livro de Thoth, do tarô de Thoth, escrito por Aleister Crowley. Para quem gosta desse tarô, eu sou tendencioso na tua formação, não é? Eu vou falando de vários tarôs, mas no final da mesma, eu acabo apontando para o tarô de Crowley. Então aqui você tem, Crowley vai falar de um por um dos arcanos, seja os arcanos maiores, os arcanos menores, tem aquelas divisões também que ele explica os arcanos menores, que é só um complemento dos arcanos maiores, se você quiser. Eu vou estar falando isso mais para frente, vou estar aprofundando um pouco mais esse assunto, que é um assunto que não requer tanto aprofundamento quanto os arcanos maiores. Por vezes há uma expectativa que eu fale dos arcanos menores com a mesma profundidade e significado que os arcanos maiores. É impossível, porque eles não têm. Eles são o nosso mundo. Um é o amor, o 2 de copas é amor, o 5 de espadas é fracasso. Fracasso, terminou, alguma coisa não deu certo. Agora você pega o arcano do diabo, por exemplo. Uau, é um monte de coisas, um monte de coisas. E, então o tarô do Crowley, ele traz esse significado dos arcanos maiores e menores. E eu já falo de um tarô que é bem diferente do Crowley, que é bem místico, de um livro espiritualista, desse livro que é Jung e o Tarô. É um livro que não foi escrito pelo mestre Jung, mas sim por uma aluna que pesquisou Jung, que estudou no Instituto Jung, e ela fala sobre individuação através do tarô, que é sermos nós mesmos. O arquétipo do tarô, arquetipo, né? Arque é antigo e tipo é uma assinatura. Então o diabo é uma assinatura de um comportamento. O mundo é uma assinatura de um comportamento. E ela vai analisar o tarô de Marcélia, é um livro de letra bem pequenininha, com várias imagens, para quem quer estudar a psicologia do tarô. Então esse é um livro bem difícil mesmo. Você tem que ter disposição para ler, para estudar, para se dedicar. Se você lê esse livro, eu te cumprimento. Uau! Porque você conseguiu. Ele não é um livro muito prático como esse outro aqui que eu mostrei para você, que eu vou estar insistindo muito. Eu gostei demais desse livro, Tarot Coaching, demais. E ele não tem a profundidade desse livro no sentido de atendimento. Ele não vê o tarô no sentido dos mistérios, dos arcanos, como esse do Alexandre Garzeri, mas ele vai tratar das questões da psicologia, da alma, da parte masculina, feminina, como nós vemos tudo isso no tarô. É muito bacana esse livro, é um livro muito difícil. Eu li, depois parei de ler, voltei a ler, e antes de dar esse curso para vocês, eu acabei lendo o mesmo. Falando também de ocultismo, de mistérios e outras formas de interpretar o tarô, eu tenho aqui esse outro livro em minhas mãos, que se chama O Código Secreto do Tarô. Também fala do tarô de Marcélia. Deixa eu pôr aqui, senão vocês não veem. Também fala do tarô de Marcélia. E ele vai estar interpretando vários figuras, símbolos, desenhos, mandalas contidos no tarô de Marcélia. E até elementos que eu nem tinha notado que tinha. Ele faz comparações com catedrais, com igrejas, com símbolos maçons, símbolos Rosa-Cruzes. Ele fala um pouco da variação, não sei se você nota aqui,
do arcano do imperador, da variação de alguns desenhos do tarô de Marsella, e vai nos revelando alguns mistérios guardados dentro do tarô. É um livro assim como o tarô do Jung, como o tarô do... deixa eu mostrar melhor aqui, do Jung que eu mostrei, ou o tarô de Tote. São livros mais para você cada vez mais conhecer os arcanos. Quanto mais você conhece, na hora que um arcano se revela, vem todas aquelas informações e nosso inconsciente escolhe uma informação ou outra. Por isso que eu disse no começo da tua formação, o tarólogo, o grande tarólogo, ele é muito culto, ele é muito estudioso de arquitetura, de mandalas, de ocultismo, de psicologia. Quanto mais cultura você tiver no tarô, e eu dou aula de astrologia também, astrologia então nem se fala, é que tarô poucas pessoas conseguem, e eu percebo que quem não quer estudar muito nem se encaixa com o tarô. O próprio tarô dá um chega para lá na pessoa. Agora, em astrologia, o que tem de bobagem, desrespeito, superficialidade com a astrologia é impressionante. Mas os grandes astrólogos são muito cultos, ok? Muito, muito cultos. Um outro livro que eu gostei muito, que se apresentou aqui nas minhas mãos, que pode te ajudar a interpretar principalmente os arcanos menores, na verdade dá uma palavra-chave para cada arcano menor, é esse livro que se chama A Chave do Tarô, que vai falar desde os arcanos maiores, para tomarmos decisões, para buscarmos autoconhecimento, e no final ele dá uma aula sobre umas formas também de fazermos uma interpretação do tarô, algumas tiragens de tarô, aberturas, né? Não gosto muito da palavra tiragem, e de 3 cartas, de 4 cartas, e ele separa bem os arcanos maiores também, alguns capítulos são só dos arcanos maiores, a metade do livro, e a outra metade fala dos arcanos menores. Então eu posso falar para ti que dos livros que eu tenho em casa, dos livros que tratam dos arcanos menores, esse é o melhor de todos. Esse é o melhor de todos, A Chave do Tarô. Depois temos aqui um livro da Ana Maria da Costa Ribeiro, que é uma astróloga que fala sobre tudo que vocês podem imaginar de astrologia, desde a psicológica até a kármica, desde a tradicional até a reencarnacionista, ou previsões. E ela escreveu um livro de tarô que é muito bacana. O livro onde você faz, cada arcano que você revela, você conversa com ele, ela cria um diálogo com o arcano. Você olha para o arcano e vai dialogando. É muito bacana. O nome do livro chama-se A Prática do Tarô. Ana Maria da Costa Ribeiro. Perdão, Ana Maria Costa Ribeiro. A Prática do Tarô. Se você encontrar esse livro, você vai ver que já mudou a diagramação e a capa já não é mais essa. É um livro pequeno, fácil de ler. E falando em livros fáceis de ler, deixa eu passar aqui para você um livro enorme. É um dos livros mais poderosos que eu já vi de tarô. É um livro sem autor. O autor ele não quis colocar o nome dele, que chama Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, da editora Paulus, que é uma editora católica. E é tão profundo esse livro que a Paulus resolveu publicar um livro católico, tarô católico às vezes. De novo, é um livro de letra bem pequenininha, mas de uma profundidade inacreditável. Tem até um outro livro que eu também vejo assim, tão profundo quanto esse, que se chama Tarô e o Processo de Individuação. Se eu não me engano é isso, Tarô e o Processo de Individuação. Mas eu nesse sentido eu vejo mais esse livro. Cada página, cada arcano tem 30 páginas. Vamos ver, a Justiça começa na 183 e o Eremita 209. Então são 30 páginas e ele conversa, então, por exemplo, a Justiça, né? O autor desconhecido, ele fala, caro amigo desconhecido, como se estivesse conversando com alguém com o tarô.
O sétimo arcano nos ensinou que o equilíbrio interior é atingido. O oitavo arcano nos ensina esse equilíbrio. A lâmina da justiça representa uma mulher sentada numa poltrona amarela. Então ele vai descrevendo, nos faz pensar muito. Fala do julgamento, aqui eu estou lendo, que todos julgam. Enfim, é muito profundo. Só que é um livro grosso também. E pela quantidade, não sei quantas páginas, 630 páginas, letra bem pequena, não tem figura nenhuma, nem do arcano aparece. Ah, não, a figura do arcano aparece em uma página, assim, mas são 600 páginas para você ter uma profundidade. Voltando, né, é importante eu fazer essa análise para você. Onde que eu pus aqui? Dentro da psicologia, o livro do Tarot Jung é o mais indicado. É um livro dificílimo. Talvez você tenha que consultar no Google alguns termos junguianos para ver a parte do ocultismo, os mistérios maiores do tarot, do Alexandre, e para ver o tarot de Crowley, que vocês sabem que eu acabo indicando o livro de Thoth, o tarot do próprio Aleister Crowley. Então, esses 4 livros são aqueles que te dão mais embasamento a respeito do tarot. Esses 4. Se você lê os 4, uau, você é um tarólogo único. Como Alexandre Garzeri, que é um tarólogo extraordinário. Bom, me escreveram esses dias falando sobre como encontrar algum livro que fale do tarô do Waite. Tem um livro que fala do tarô do Waite que foi escrito pelo próprio Waite. No Brasil ele foi editado pela Ediouro, se eu não me engano a Madras editou de novo, mas às vezes é legal você pesquisar também nas redes sociais, enfim, tarô de Waite, aí você vai encontrar o tarô de Waite falando dele. Creio que não exista ninguém melhor do que o próprio autor para falar de um livro dele. E nesse livro da Ediouro, que agora, se eu não me engano, a Madras publicou, apesar aqui com um baralho colorido de 78 cartas, a sorte pelas cartas, quer dizer, é um desrespeito, uma falta de profundidade, uma falta de consciência, quer dizer, quem editou, né? Porque o livro é do Waite mesmo. E de novo ele descreve muito bem os arcanos menores. Se você... Não, esse é um arcano maior. Ah, não, menor mesmo. Por exemplo, 4 aqui de copas. Cansaço, desgaste, falta de energia, 4 de copas. Então é bacana se você quiser. Eu gosto muito que você olhe, né? A pessoa está sentada, cansaço. A pessoa que está nessa figura é uma pessoa em dúvida ou perdeu algo, está em luto. Então, normalmente, perdas, cansaço. O arcano menor vai trazer esse elemento. Por isso que eu sempre uso 2 arcanos menores para complementar um arcano maior. Eu ainda vou estar falando disso. Se confundir, desconsidera os arcanos menores. Só uma complementação. Então, o tarô do Waite está aqui. E por falar em capa bobinha, esse livro que eu vou mostrar para vocês agora, ele foi um dos meus primeiros livros de tarô. Que hoje, quando eu estou gravando esse curso para você, nunca ninguém me perguntou isso, nenhum aluno me perguntou isso. E eu estou muito contente que nenhum aluno tenha me perguntado. Vocês não sabem como eu estou feliz. Perguntado o quê? Por exemplo assim, Otávio, se alguém pergunta sobre o trabalho e cai um mago, o que eu respondo? Porque se alguém me faz essa pergunta, ou alguém perguntou sobre o amigo, saiu a morte, ou alguém perguntou de casamento, saiu o mundo. Se alguém manda essa pergunta para mim, eu me sinto profundamente decepcionado. Até hoje ninguém mandou e espero que ninguém mande, que entenda o que eu estou apontando. Não esse tipo de interpretação fatalista, superficial. Mas aqui fala isso. Por exemplo, tem umas combinações. Conversão religiosa, vamos supor, vamos ver se você entende aqui. Aí vem essas figuras, o sol, o eremita e o enforcado. Então isso daria conversão religiosa, não sei porquê. Cruzeiro, né? Viagem, antigamente falava cruzeiro.
o Sol, a Lua, o Eremita e o carro. O carro já é viagens. Então ele vai fazendo umas combinações, uma carta de amor, né? Porque esse livro é antigo, ainda tinha carta. Então a pessoa vai receber uma carta de amor. A papisa, a imperatriz, o julgamento e o sol. São combinações. Foi um dos primeiros livros que eu tive, eu não recomendo, mas é para você saber que existe. E tem muita utilização das cartas, dos naipes também, uma parte colorida do livro, né? Esse livro é da Edições 70, que é uma editora portuguesa, de Portugal, obviamente, né? E tem uma parte muito bonita, muito bem diagramado, então fala do naipe. O que é o naipe? São os arcanos menores, só que o naipe não tem as figuras como o do Waite que você viu. E tem outras formas também aqui, sabe aquela interpretação de casas, né? Que eu falo o curso inteiro aqui para você. Casa 1 é o que você mostra, casa 2 é o dinheiro, casa 3 é a comunicação. Aqui vem o que sai cada arcano em cada casa. Então, aqui é o mago, na casa 1 da interpretação astrológica. O que significa? O mago na casa 2, o mago na casa 3, na casa 4. Talvez, se você quiser ter esse livro para dar uma olhada, para ver como o autor, que se chama Adès, creio que assim seja a pronúncia correta, como ele vê. Então ele vai um por um, aqui de novo, ó. A papisa na casa 1, a papisa na casa 2, que é o dinheiro, quando sai esse arcano. A papisa na 4, quando é família, o que acontece? Só que é aquele tipo de interpretação bem tola, né? Mas eu era jovem, eu usava muito essa eu gostava de ler esse livro para consultas. No final do livro também temos aqui o naipe, que são os arcanos menores do tarô. Então, Cartas e Destinos. Olha aqui o nome, não sei se você está anotando. Ele é um livro bem de uma cola, né? Vamos ver de que ano que é esse livro, porque essa utilização dos naipes do tarô, do baralho comum, ele é de 1976, né? Até me perguntaram esses dias se eu recomendo unir o tarô cigano com os arcanos maiores do tarô. E eu sugiro que não. Eu vou falar disso mais para frente. Mas eu creio que o tarô cigano, as cartas ciganas, que nessa tua formação te dei uma aula, falando um pouquinho de cada uma, mais para você entender. Mas elas têm uma egrégora própria, uma forma própria de nós estarmos lidando. Agora, tem um autor que eu acho extraordinário, eu tenho todos os livros dele. Logo que começou a sair esses livros, eu fiquei muito surpreendido. E eu estou morrendo de medo de falar o nome desse autor, que é Rádio, creio eu, Rádio Banzhaf, Rádio Banzhaf, porque ele se escreve com H, então deve ser rádio mesmo, Rádio Banzhaf. O livro do tarô, extraordinário, eu li muito esse livro antes de poder dar as primeiras aulas dessa formação, aonde ele vai falar dos arcanos maiores do tarô, mas o tarô de Waite. Então, uma moça que me escreveu, qual livro que fala do tarô do Waite? Esse autor também usa muito o tarô de Waite. Ok? Então ele está aqui, esse tarô que é chamado de Rider-Waite, e fala algumas posições, assim, na vida profissional, quando sai aqui o carro, que significa, na vida afetiva, um resumo, ou numa questão que você interpreta. E no final nós temos uma interpretação dos arcanos menores também, de novo, do Waite, bem resumida. E temos um outro livro do mesmo autor, então não confundam aqui os livros. O livro do tarô, esse que eu estou mostrando, e esse aqui, Guia Completo do Tarô, que é um livro, na verdade, bem parecido, mas ele aprofunda mais o significado
dos arcanos maiores. Ela aprofunda mais esse significado, tá? Tem um outro livro desse autor, eu não sei onde está o meu hoje, eu fui procurar até, não encontrei, deixa eu pôr aqui quando eu pego um outro aqui, e que ele fala dos mitos do tarô, da jornada do herói. Então vamos ver aqui se eu tenho até os outros livros dele. Quando eu vou aqui na parte de trás dos livros da editora Cultrix Pensamento, que é a editora que mais publicou sobre tarô, aí eu vejo outros livros aqui, o Tarô de Marsella, né, uma propaganda do Carlos Godo, mas é um livro mais básico. O Carlos Godo foi um dos meus mestres de sufismo, lá nos anos 80, que faz umas danças circulares. Tarô Sagrado dos Orixás, eu também tenho esse tarô, mas é muito específico para quem gosta dos orixás. Como eu mostrei para vocês, tarô japonês, tarô de chinês, tarô do Xing, enfim. Aí tem um outro livro aqui que está fazendo propaganda dele, né, que chama Manual do Tarô. Será que é esse daqui? Não, esse é o livro do tarô que eu estava mostrando, Guia Completo do Tarô. Ele tem um outro livro que se chama o Manual do Tarô, que é provavelmente o livro que fala dessas viagens, assim, que é a viagem do herói através do tarô. O simbolismo do que a gente sai com o mago, depois vai vivendo isso, vivendo aquilo. São livros muito bons. Ele tem outros livros que estão sendo lançados. De tempos em tempos saem esses livros. E um livro que esses dias eu estava num sebo, porque eu emprestei, nunca mais vi de volta. Estava num sebo famoso aqui em São Paulo, chama Sebo do Messias, não sei se você já ouviu falar, e eu encontrei esse livro chamado Curso de Tarô e seu uso terapêutico. É uma pesquisa muito bacana, muito bacana. Desculpa, às vezes eu ponho muito perto, né? Vamos ver aqui. É uma pesquisa que fala um pouco, se você quiser saber, da origem do tarô, da história do tarô, de alguns sistemas de interpretação bem bacanas, das figuras do mandalá. E ele dá exemplos assim, olha aqui que eu abri, misturando com cabala judaica, falando da árvore da vida, de outros simbolismos, fazendo várias comparações de vários tipos de tarô, fala da letra hebraica, mais a título de curiosidade, não é para você estar estudando. E muito interessante mesmo. Aí eu comprei esse livro, eu tinha ele antigamente, era uma edição do autor. O que quer dizer edição do autor? Ninguém publicou, o autor foi lá e publicou ele. Eu mesmo fiz isso com um livro meu antigo, eu acabei editando o meu próprio livro. E depois a editora Madras, ela acabou publicando esse livro. O nome do autor é Vit Pramad, e muito bacana mesmo. É um livro grande, mas fácil de ler, gostoso de ler. E ele vai falar no final muito da questão das terapias, o que cada arcano mostra para nós crescermos, para nós buscarmos a individuação, ou a evolução, ou a espiritualidade. Então, por exemplo, vamos ver o que eu tenho aqui. Que arcano que é esse? A estrela. Então, ele tem a estrela, ele vai mostrar significados gerais, símbolos, aí na leitura terapêutica. Então, no momento atual, o que é a estrela quando sai para alguém? Ele dá uma ideia dele, mas não é aquela ideia bobinha do livro do Hades, que é Cartas e Destino, que são 3, 4 linhas de cada um. E o Hades ele fala em cada casa, mas pode ser que você goste. Mas aqui no caso ele vai falar sobre o que é no momento atual, quando sai a estrela, a necessidade interna da pessoa com a estrela, nos relacionamentos, o que significa a estrela, resultado interno, as terapias, qual o caminho de crescimento. É muito bacana, porque são muitas informações e vale como um curso mesmo. É claro que ele tem o método dele, eu tenho um outro, mas isso que é bacana. Agora que você já chegou no final da minha formação, é lógico que eu vou sempre estar dando uma aula ou outra durante 4 anos, eu vou estar pondo algumas coisas.
Às vezes vocês me mandam perguntas, assim, eu olho a pergunta e tento dar um sentido de uma profundidade ímpar para as perguntas. As perguntas já têm profundidade, mas eu tenho que acrescentar algo. E às vezes até vocês, há uma certa pressa, tem que ter calma nessas respostas. Toda essa aula que eu estou dando para você é porque uma moça me perguntou onde comprar o tarô do Waite. Só. Eu podia ter respondido, você pode fazer uma pesquisa na internet, você vai encontrar vários, ver qual que você gosta, né? Aonde comprar depende do teu estado, da tua cidade, enfim. E o que eu acho melhor é esse autor e pronto. Mas eu achei melhor, não, vamos falar de livros. Aí cheguei na minha biblioteca, vi um monte, pesquisei, dei uma folhada e hoje eu estou gravando essa aula para vocês. Então tem que ter paciência nas respostas, tem que ter essa paciência. E esse livro é muito bacana, porque é um curso mesmo. Outra pessoa que dá cursos através de livros é o Ney Nassif, que é um tarólogo muito conhecido. Ele fez muita televisão, inclusive, ensinando questões na televisão. E ele tem vários livros de tarô, vários. É bacana porque ele fala de vários arcanos. Aqui, por exemplo, tem o tarô mitológico, que eu te ensinei na minha formação, na nossa formação. Aqui está o tarô egípcio. E esse livro especificamente ele vai falando sobre os simbolismos ocultos do tarô. Mas ele tem vários livros, é bem interessante. Otávio, dá uma dica, qual que você prefere? Eu gosto mais desse daqui, dessa visão. A título, em termos práticos para você usar no teu dia a dia. Curso de tarô e seu uso terapêutico, Vitpramade. A título de conhecer de cultura, o Ney Naif, eu falei Nassif, né? Ney Naif. Só que esses livros como o do Ney Naif, ele vai brigar, entre aspas, em termos de conhecimento do tarô, com o Jung o tarô. E aí o Jung o tarô, em termos de conhecimento, ele é mais completo que esse. Ou o livro do Alexandre Garzeri, Os Mistérios dos Arcanos. Então aí fica, mas ele tem vários livros, inclusive o autor, o Ney Naif, ele tem um livro que vem os tarôs preto e branco, só o contorno dos arcanos do tarô, e você pode pintar, você pode colorir os arcanos. Ele dá umas dicas, inclusive, de como você pode colorir os arcanos. E é bacana porque quando você vai colorindo, você vai aprendendo cada vez mais os significados, a energia, aquilo vai entrando em nós. Nesses dias eu gravei uma aula falando de algumas palavras-chave dos arcanos menores do tarô. Sempre atendendo pedidos, porque eu falo sempre, os arcanos menores, olha o que está na figura, está escrito amor, raiva, medo, depressão, vitória, louros, dinheiro, e alguns autores dão significados diferentes para os menores. Mas atendendo o pedido de vocês, eu gravei uma aula do tarô de Crowley, dos arcanos menores, e eu dei uma estudada nesse livro antes, que são palavras-chave do tarô de Crowley. Palavras-chave. Aqui na tua formação eu tinha gravado uma aula de Crowley, né, do tarô do Crowley, que eu mostrava uma tela de computador, estava começando a filmar, né? Porque hoje que eu estou gravando esse curso para vocês, eu já tenho 16 cursos online. Mas o primeiro curso online que eu gravei foi o curso de mantra. Eu sempre pesquisei muito mantra, eu tenho até aqui, eu tenho 2 livros publicados de mantra, esse é um deles, que é um livro da editora Isis, Mantra, o Espírito do Som e o Poder do Verbo. Foi meu primeiro livro de mantra, esse daqui. E quando eu fiz eu fiz 2 livros de mantra, esse é o segundo. Mas quando teve os cursos online, a primeira coisa que eu fiz foi gravar de mantra. É um curso que tem mais áudio do que imagem, que eu dou a pronúncia, enfim. E logo em seguida eu gravei o curso de tarô, porque eu não tinha nenhuma paciência mais para dar aulas de tarô. Porque quando eu lido com o público presente, tem pessoas muito profundas, e tem pessoas que não querem estudar, não querem ler.
E eu não tenho muita paciência, porque eu chego para dar uma aula, astrologia isso é pior ainda. E falo, vocês estudaram a aula passada? Estudaram a força? Aí metade sim, estudamos, já sabemos. E o resto, nem lembro o que é, eu faltei. Então como é que eu vou pro enforcado se eu não estudei a força? Então, e aí não rendia as formações. Então eu falei, puxa vida, eu vou dar um curso de tarô online. Então as primeiras aulas que eu gravei do Crown, eu mostrava, não sei se você chegou a assistir, eu mostrava na tela do computador, ia passando, eu ia falando do arcano, ele ficava parado, eu ia falando. Aí eu gravei uma outra, que você já tem agora, aonde eu mostro a tela do computador, mas eu vou com uma caneta e aponto, às vezes falo contigo, ok? Que eu acho mais bacana assim. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui. Eu acho que não. Esses são os principais mesmo. Vamos ver aqui. Se você puder anotar esses nomes, pesquisar. Otávio, você não falou desse, não falou daquele. Sim, não falei de um monte. Porque eu escolhi 12 livros. 12 ou 13 livros que são os que eu acredito mais interessantes para você. Otávio, tira 2, vai, para não ficar tantos. Tá bom, vamos lá. Vamos diminuir um pouco. Desses todos, que talvez não tenha muita necessidade, é esse daqui, A Chave do Tarô. Se você achar que não tem necessidade, pula esse livro. E esse aqui, O Código Secreto do Tarô. São ótimos livros, mas de todos esses, talvez você possa tirar os 2. Um autor, se eu pudesse escolher um autor especificamente. O Alexandre Garzeri, ele tem 2 livros, mas um está esgotado, que foi aquele que estudou comigo, que é um grande tarô, tem curso presencial. Ele é o grão-mestre de uma ordem templária também, não dessas ordens templárias que a pessoa cria, vai num cartório e cria uma ordem como se fosse uma igreja. Não, ele é muito sério, é uma ordem templária antiga mesmo, que está linkada com a maçonaria. Então, Alexandre Garzeri, vamos pegar aqui o livro dele, ele tem esse livro do tarô, os arcanos, os mistérios dos arcanos, e tem um outro, mas o outro já está esgotado há muito tempo. O outro, inclusive, fui eu que prefaciei o livro dele. Eu que prefaciei. Então, como autor, eu sugiro você ler esse Rádio Bansraf, como autor, que ele é um só, então vai direto nele. Ele tem 4 ou 5 livros já no Brasil, todos são extraordinários, ok? Mas eu digo, se você quiser, eu quero fazer outro curso de tarô, mas eu não tenho na minha cidade, ou eu não quero ir em lugar nenhum. Então por isso que foi muito legal esses dias eu ter ido no sebo e ter achado esse livro, que é o curso de tarô e seu uso terapêutico, porque ele é um curso mesmo, vai complementar. Olha o tamanho da letra. É muita coisa escrita. E quantas páginas temos aqui? Uau! 550 páginas. Então é um curso que você está fazendo, tá bom? Bom, 45 minutos de aula sobre os livros do tarô. Eu espero que essa aula tenha te tocado, que você possa levar isso para a tua vida, tá bom? E fica sempre acompanhando a formação. Ela não tem fim por enquanto, ainda vou gravar mais algumas aulas no futuro, tá bom? E faltou falar de todos os livros, qual que eu mais indico, eu vou repetir de novo. E se você atende com o tarô, você tem que ter esse livro aqui, Tarô Coaching. Ele vai te ajudar muito, até definindo o que é um coaching, a visão ela faz umas numerologias com os arcanos do tarô, que é algo que eu não faço, eu sei fazer, mas eu prefiro não fazer, mas talvez você goste, e é muito bacana mesmo, ok? Tem o prefácio de uma psiquiatra e homeopata, então ele tem uma profundidade bem legal. O subtítulo é Contando Histórias e Curando Feridas, que é o que você vai fazer às vezes. Eu falo muito, de você contar a história do tarô, eu te ensino a você interpretar o tarô apontando caminhos. E ela usa o tarô nesse sentido de curar feridas. Esse é o que eu mais recomendo, tá bom? É isso. Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão por você estar aqui comigo e que a paz esteja contigo.